Bom dia, pessoal. A gente vai dar sequência ao estudo do texto, né? Iluminação da Sabedoria Primordial. E a gente está olhando um trecho. A gente ainda não começou a descrição do Gyatro Rinpoche do Caminho do Silêncio, né? Caminho de Shamatha, que ele vai introduzir. A gente está dando uma ênfase muito grande, que é super importante, no tema da fundação, né? Então, ele olhando como que a gente pode transformar as circunstâncias as circunstâncias da roda da vida em caminho, né? Então, ele está descrevendo um pouco os seis reinos e como que os seres dos seis reinos têm a sensação de viverem o que eles vivem, né? Então, por exemplo, o Gyatro Rinpoche diz assim: como seres humanos, você sofre no momento do nascimento. Ou seja, é difícil nascer, né? Quando estão doentes, quando envelhecem e, claro, no momento da morte. Que são as quatro montanhas, né? Os quatro rios, como é usado dentro da analogia tibetana. Então ele usa exemplos. Os animais, por exemplo, eles sofrem agressões e maus tratos e as necessidades para sua sobrevivência. Os seres fantasmas famintos sofrem intensa sede e fome. E os seres dos infernos, eles sofrem de intenso calor e frio. Entre os seres dessas seis classes de renascimento, aqueles do âmbito humano experienciam a menor quantidade de sofrimento. Por incrível que pareça, né? Então tem essa descrição, ou seja, os seres do reino dos animais, fantasmas, famintos, infernos, é como se eles experienciassem uma intensidade de sofrimento, uma intensidade da experiência que torna impossível, porque aquilo é tão intenso que eles não conseguem ver outras coisas. Né? Os seres do reino dos semideuses e dos deuses, por outro lado, eles estão muito envolvidos, né, muito inebriados com as disputas e com os prazeres que eles estão procurando encontrar. Então é como se aquilo também tornasse eles muito ocupados a ponto de eles não conseguirem gerar um interesse, gerar um espaço interno. Né? Isso vai surgir dentro do reino dos humanos. Então ele diz assim: aqueles do âmbito humano experienciam a menor quantidade de sofrimento. Entretanto, os seres humanos, para realmente serem capazes de praticar o Dharma, precisam nascer com liberdades e dons. Ou seja, não basta a gente apenas nascer como um ser humano, mas dentro do âmbito humano a gente vai precisar de um conjunto de, de um contexto específico para isso poder acontecer. Então, por exemplo, essa descrição que ele vai dar dos seis reinos é interessante porque, como o próprio Lama vai lembrar aqui, é como se fosse a própria descrição da vacuidade. Ou seja, a gente vai entender que a experiência dos seis reinos, ainda que a gente possa entender ela como reinos específicos de seres, com corpos específicos, passando por situações específicas, a gente pode ver também que isso depende muito dos nossos olhos, né? Ou seja, as estruturas kármicas que a gente está usando, elas vão moldar aquilo que a gente vai ver na nossa frente. Então a gente se dá conta de que quando a gente está dentro de uma experiência dos infernos, mesmo dentro de uma condição humana, vamos dizer assim, o nosso karma nos fecha os olhos para ver uma porção de coisas e nos faz ver apenas aquilo que pode ser visto dentro daquele ambiente, daquela paisagem. A gente, quando está numa competição de um jogo, numa corrida, uma sensação de vencer, uma guerra, uma disputa, a gente só vai conseguir ver a partir daqueles filtros. A gente não consegue ver outras coisas enquanto tiver sob o domínio dessa experiência, né? Então, a gente só consegue ver o que pode ser visto dentro disso, né? Então, a abordagem dos seis reinos ela é muito útil para a gente poder entender isso. Um exemplo que o Lama usa aqui, que ele cita, que é super utilizado dentro do contexto tibetano, muitos textos vão usar isso. Na época do Buda já se usava esse exemplo da água, né? Ou seja, como que o mesmo fenômeno, a água, pode adquirir contornos radicalmente diferentes, né? Ou seja, como que isso é para explicar a maleabilidade da experiência, né? Ou seja, como que aquilo que a gente está vendo não é sólido. Porque, por exemplo, né, a água, vista desde a perspectiva dos infernos, ela é vista como um instrumento de morte, um instrumento de tortura. Como é que a gente pode usar a água para aniquilar os nossos inimigos? Então, a gente, dentro dessa paisagem, a gente olha para a água desde esse lugar. E é como se a água justificasse a paisagem que a gente tivesse.
Agora, para os seres que estão numa paisagem dos fantasmas famintos, a água é alguma coisa que eles desejam muito. Eles realmente querem aquilo. Eles nunca têm mérito suficiente para encontrar água. E mesmo quando eles vêm a encontrar água, aquilo é como se aquela água nunca fosse pura. Aquilo sempre produzisse um nível de sofrimento para eles, né? É como se a água se transformasse num pus, né? Uma coisa que prejudica eles, né? Isso é a intensidade da carência que eles estão olhando para isso. Os seres do reino dos animais, eles não vão ter uma intensidade desse tamanho, mas eles vão estar olhando para a água como algo no qual eles vivem, né? Eles bebem, eles nadam, eles mergulham, eles usam a água ali dentro, mas não tem um nível de intensidade como o do reino dos infernos e fantasmas famintos, né? Já o reino dos humanos, eles usam a água desde um contexto de apego, então eles fazem planos para como que eles conseguem obter água, como é que eles podem armazenar a água, como que eles podem obter água, como que eles podem fazer isso acontecer, né? Então tem uma sensação um pouco de um controle dentro da perspectiva do reino dos humanos, né? Então é a maneira como eles vão utilizar a água, como que eles vão ver a água. Já os seres do reino dos semideuses, quando eles olham para esse mesmo objeto, vamos dizer assim, dentro do nosso exemplo, a água é um objeto que eles vão usar para conseguir vitórias, conquistas. Como é que eles podem vender? Como é que eles podem ganhar dos outros? Como é que eles podem se dar bem? Como é que eles podem avançar dentro de alguma coisa? Então eles têm uma sensação de um jogo que eles precisam ganhar, que eles têm que dar certo. E a água é um meio que eles vão utilizar para conseguir isso, né? Ou seja, essas grandes multinacionais que começam a engarrafar a água e lotear os lençóis freáticos e assim por diante. É uma perspectiva super semideusa. Né? E por fim tem a perspectiva dos deuses, ou seja, desde o local que eles vêm, a água é um néctar, é uma coisa dos deuses, maravilhosa. Então é interessante olhar isso, né? Porque desde uma perspectiva do Sansara, a gente pode pensar assim, eu tenho um fenômeno e muitos pontos de vista. Mas aqui eu me dou conta de que o ponto de vista cria a experiência do fenômeno. Eu não tenho como separar o ponto de vista daquilo que eu estou vendo. O ponto de vista vai criar o que eu estou vendo. Então eu não tenho uma coisa externa por ela mesma e onde eu posso ter diferentes opiniões sobre ela. Cada local onde eu me coloco, eu vou ver aquilo de um jeito particular. Aquilo nunca é separado do lugar que eu estou vendo. Então a contemplação dos seis reinos nos introduz esse aspecto da não dualidade das coisas. Se a gente conseguir parar para reconhecer, é super útil a gente poder ver isso, né? Agora, o Gyatro Rinpoche ele vai explicar um pouco mais, ele vai aprofundar essa raridade da gente encontrar uma condição na qual a gente possa fazer a prática, né? Então ele vai dizer assim, apenas possuir um corpo humano não é o suficiente. Você precisa de um nascimento precioso. Você precisa ter os dotes e liberdades, tais como os seus sentidos intactos, e o nascimento em um país onde possa revidar, onde possa realmente praticar, onde possa encontrar professores espirituais compassivos e assim por diante. É essencial que você tenha essas liberdades. De outra forma, não surgirá a oportunidade para atingir a liberação da existência cíclica. Ou seja, dentro das descrições tradicionais, se a gente for olhar, eles colocam as diferentes liberdades e dotes. São 32 liberdades e dotes no total que a pessoa vai precisar acumular. A pessoa pode olhar assim, isso é quase como ganhar na Mega Sena, como eles colocam, né? Porque são tantos fatores que precisam estar reunidos numa única condição espaço-temporal que é um milagre, né? Agora, ainda que a pessoa possa pensar que ela é muito afortunada por encontrar todas essas condições favoráveis, uma das melhores descrições que eu já ouvi, foi do próprio Lama Santen, né? Ele diz assim, a vida humana só se torna realmente preciosa quando a pessoa está dedicada a usar a sua condição humana, a sua vida humana, a partir dos ensinamentos de lucidez, e praticar de modo a trazer benefício aos seres. Então não basta apenas a pessoa acertar todos os números lá da loteria da vida humana preciosa para ela achar que ela está pronta. Ela vai precisar
ter uma decisão de fazer isso acontecer a partir dos próprios ensinamentos que ela começa a ouvir, ela começa a praticar. Aí a vida humana começa a se tornar preciosa. Então não diz respeito a uma condição externa aqui, né? Isso é muito importante. Porque, vamos pensar, mesmo que a pessoa ela possa imaginar que as qualidades, as liberdades de encontrar o Dharma, de poder praticar o Dharma, são condições externas, isso não é bem verdade. Porque isso, no fundo, é uma condição interna de coemergência da própria pessoa. Porque vocês vão olhar, algumas pessoas vão olhar ao redor e vão achar que não tem como praticar, que não tem como avançar por dentro do caminho, não tem como abrir espaço na vida, não tem como ver isso como uma prioridade. Já outras pessoas, elas vão achar que podem. Elas vão achar que tem como abrir espaços, elas vão achar que isso faz sentido e elas vão tomar decisão porque elas entenderam que não tem outra coisa para fazer, só tem isso. Então isso é a vida humana preciosa. A partir do próprio olhar. A pessoa constrói as possibilidades de ela fazer aquilo. Não é alguma coisa em que ela simplesmente entrou dentro do ambiente onde aquilo estava. Ainda que isso seja importante, o fato dos ensinamentos terem chegado até o local que a gente mora, ou minimamente na nossa língua, a gente ter a oportunidade de encontrar mestres, não só no YouTube, mas ao vivo, a gente poder encontrar os textos no nosso idioma, a gente tem que encontrar os espaços para poder praticar, a gente está numa condição que a gente tem um mínimo de liberdade para poder praticar sem que isso seja reprimido, né, ou alguma coisa assim. Agora, essas condições a pessoa vai perceber que ela vai poder fazer isso acontecer também. Ela pode entender que isso é uma prioridade e ela passa a ver. Então é muito interessante. Algumas pessoas vão achar que não podem, outras pessoas vão achar que podem. Isso é a situação interna do mundo delas que vai permitir isso acontecer. Isso não é alguma coisa externa, né? Então a gente vai precisar olhar desse modo, né? O fato de que a gente poder achar que a gente pode avançar no caminho, a gente pode praticar, a gente pode ultrapassar os obstáculos, isso já é a gente tornando a nossa vida humana ela preciosa. Então tem um correspondente interno também que a gente vai precisar levar em consideração aqui, né? Aí o Gyatro Rinpoche segue, né? Ele vai dizer assim: com essas liberdades e dotes, vocês estão em uma posição de atingir a liberdade ou a felicidade permanente e derradeira, neste mesmo corpo, nesta mesma vida. Então isso é um ensinamento tibetano, né? O ensinamento de que é possível a pessoa realmente tomando a decisão de fazer isso acontecer. Houveram aqueles que em uma vida, um único corpo, eles atingiram a liberação completa, né? Então, a gente tem testemunhos de incontáveis praticantes do passado que fizeram isso, né? Agora, por outro lado, se você usa essa oportunidade de forma incorreta, por meio deste corpo você pode acumular karma, que produz o resultado do renascimento inferior. Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa, esse renascimento inferior, ele não necessariamente diz respeito ao renascimento num outro reino físico, mas se a gente olhar dentro dessa própria condição sutil, a pessoa ela troca de lugar interno e ela passa a achar que não é mais possível praticar. Ela começa a achar que aquilo talvez não faça sentido, que é um tipo de esquizofrenia. Aquilo é uma coisa lunática, esse negócio de caminho espiritual, de lucidez e de meditação e assim por diante. A pessoa acha que aquilo é qualquer coisa. Então ela passa a achar que aquilo não faz mais sentido. Ela começa a criar uma sensação de uma certeza de que o samsara, enfim, é sólido, né? Então se a gente começa a desperdiçar as oportunidades, a gente começa a deixar de ver aquilo como alguma coisa possível, né? Então nos ensinamentos tradicionais se diz que o fato de a gente ter encontrado o Dharma, as condições de praticar, a gente aspirou aquilo por muitas vidas. Mas apenas a gente ter aspirado aquilo muitas vidas no passado, ao ponto de hoje a gente ter encontrado, não é o suficiente. Porque isso foi acumulado de modo causal, isso foi um mérito que a gente gerou. Se a gente não parar, se a gente não seguir acumulando esse mérito, essa virtude, o que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é que no futuro a pessoa olhe, quando ela cruzar com os ensinamentos, ela passa o olho sobre aquilo e ela acha que aquilo não faz sentido, aquilo não brilha mais para a pessoa. Então ela perde aquilo como se perdesse a força de magnetizar a pessoa.
Então por isso que é importante a gente cuidar da conexão com o Dharma, a gente aspirar a se manter conectado. Recentemente um grande professor do Dharma, um grande ocidental, um grande tradutor, né, ele é tradutor, um dos textos dele que ele traduziu é o próprio Lótus Branco, né, de Minpa Rinpoche, o Wolfgang Fletcher. Ele, num ensinamento que ele dá sobre o caminho do Bodhisattva de Shantideva, ele diz uma coisa muito comovente. Né? Ele conta que ele, praticante talvez há 40 anos do Dharma, né? Ele talvez é da primeira geração de praticantes ocidentais que nos anos 60 encontrou a comunidade tibetana em exílio, né, dos mestres tibetanos. E ele conta que conheceu praticantes, né, dessa época que chegaram a fazer 1 até 2 retiros de 3 anos com esses grandes mestres, né, como digo, Chenze Rinpoche, por exemplo. E que ele conta com espanto, né, o fato de que algumas dessas pessoas no final da vida elas morreram sem nenhuma lembrança do Dharma. Elas morreram em grande confusão, em grande sofrimento. Ou seja, o fato de elas terem praticado, elas terem encontrado os mestres, aquilo não produziu um nível de garantia para elas. Porque se a gente não segue olhando muito cuidadosamente, cada dia que a gente acorda, a gente abrir os olhos, a gente refazer os votos, e a gente entender que a gente precisa seguir aquilo um dia depois do outro, cada dia como sendo o dia da prática, a gente pode simplesmente achar que a gente está entrando dentro de um plano de previdência budista, que depois a gente ter completado um certo número de práticas, a gente pode se aposentar, porque enfim a gente já pode pendurar o almofado, a gente acha que está tudo feito. Né? E não é assim. A gente, cada dia que a gente acorda, a gente precisa abrir os olhos e refazer os votos, refazer a motivação, trazer aquilo para o olhar de novo. Então isso mantém a chama acesa, a chama da conexão acesa, né? A chama da conexão com o Dharma. Então isso diz respeito também a gente cuidar dessa conexão da vida humana preciosa, a gente cuidar da conexão com o Dharma, com a prática, né? A gente ir alimentando esse fogo, né? Com a nossa própria prática. Então isso é importante, a gente não descuidar disso. Então o Gyatro Rinpoche está lembrando isso, né? Ou seja, se a gente usar isso de forma incorreta, a oportunidade por meio deste corpo, você pode acumular karma que produz o resultado do renascimento inferior. Como é que então vocês vão seguir o caminho para a liberdade final? Isso deve ser feito de acordo com o exemplo que o Buda Shakyamuni deu a vocês. Ou seja, reconhecendo sua preciosa oportunidade, esse nascimento humano precioso tão difícil de obter. Vocês então seguem o caminho como a primeira prioridade em suas vidas e atingem o resultado que desejam realizar. Então aqui ele está dizendo que quando a fundação está estabelecida, a pessoa tem essa convicção de que é aquilo que ela tem que fazer. Então, se diz isso no Mahayana, a pessoa, todas as vidas futuras, até ela atingir a iluminação, ela vai se manter próxima do Dharma, ela aspira a fazer isso, para ela poder realmente seguir o caminho. Então, Gyatro Rinpoche diz, desta forma, vocês se tornam como os grandes bodhisattvas ou mestres realizados. Sejam homens ou mulheres, a quem vocês admiram. De fato, eles não são diferentes de você. A oportunidade que vocês têm neste exato momento é a mesma oportunidade que eles tiveram. A diferença é que eles praticaram o pleno potencial da sua oportunidade até atingirem a meta final. Então, eles receberam os mesmos ensinamentos que a gente, eles não receberam outros ensinamentos, né? Eles também não estavam em locais diferentes, absurdamente diferentes dos nossos, né? Eles tiveram uma decisão de fazer aquilo acontecer. Então, o que ele está querendo dizer, a gente não se vê como absolutamente diferente dos mestres. Né? Os ensinamentos são os mesmos, as condições são, ainda que as condições externas elas sejam aparentemente mais tumultuadas, mas isso não impede que a gente possa praticar também. Então, isso é super importante. Então, o próprio Lama faz uma reflexão aqui, ou seja, a gente pode praticar isso? A gente pode, isso está disponível, os mestres estão vindo, eles estão apostando que isso é possível, eles são o testemunho de que isso acontece, né? Então é como se cabesse apenas a nós mesmos, né? Tomar a decisão de fazer isso acontecer. Então sempre que a gente acha que não é possível,
é porque a gente caiu por alguma paisagem dos 6 reinos em que a gente começa a ver as coisas todas como externas, sólidas, difíceis e não tem solução. Sempre que a gente acha que é possível, a gente renasce sutilmente numa terra pura em que a gente passa a achar que é possível. Então sempre é uma coisa do olhar, né? Uma coisa do local de onde a nossa mente se posiciona. Então a fundação é um local onde a nossa mente se posiciona e ela passa a achar que é possível. Começa a conseguir olhar para os obstáculos como oportunidades de superar estruturas kármicas e usar aquilo para o benefício dos seres. A pessoa ela reconfigura tudo a partir disso. Aí Gyatro Rinpoche diz: vocês não devem se ver como diferentes dos mestres ou bodhisattvas do passado. Isso não significa que não sejamos iguais a eles, né? Ou seja, que a gente possa se achar, né, alguma coisa. Não é esse sentido, né? O sentido é que o que a gente tem em comum com esses grandes mestres é a natureza primordial nossa e deles é a mesma, não tem diferença nesse sentido. Agora, quando a gente se torna inseparável deles, como o Gyatro Rinpoche está lembrando, isso significa que não que a gente se torne inseparável, que a gente se torne iguais a eles, nós nos tornamos iguais a eles a partir dos nossos condicionamentos. Do tipo, eu, fulano de tal, que nasci em tal cidade, que tenho tal RG, tal e-mail, tal conta no Facebook, não é isso. É o sentido de que os condicionamentos kármicos, eles desaparecem e esse aspecto ilimitado, que é o que nos conecta a todos, isso se torna evidente. Então os condicionamentos, eles começam a murchar e a pessoa não necessariamente se identifica mais com aquilo. Então é como se ela morresse, né? Ela morre no sentido comum do samsara, das identidades a partir das estruturas kármicas, e ela renasce a partir dessa intenção iluminada que esses mestres manifestam. Então é como se ela se torna inseparável deles nesse momento. Então não há de fato qualquer diferença. Esses mestres, eles foram seres humanos com um renascimento precioso, exatamente como vocês, diz Gyatro Rinpoche. Qual é o obstáculo que a gente tem, né, de poder fazer isso acontecer? São as nossas estruturas kármicas, os nossos condicionamentos, os nossos impulsos de energia que vão configurar as nossas sensações de identidade, de ser alguém, assim, e assim por diante, né? Então, esses são os nossos obstáculos. É justamente isso que a gente vai usar em prática. Então, à medida que a gente vai purificando a nossa conexão com esses condicionantes, a gente vai se posicionando de forma mais ampla, naturalmente, de modo mais próximo do que esses mestres fizeram. Eles não fizeram outra coisa senão isso, né? Todos eles, em algum momento, morreram na sua condição kármica usual para poder renascer a partir dessa dimensão ampla. É isso que vai ser, isso que eles vão ser em profundidade, né? Então, essa contemplação toda, ela vai estabelecer a fundação. Então, a fundação ela vai se estabelecer sempre que a pessoa ela começa a fraquejar, e ela vai fraquejar em meio à vida, ela vai fraquejar nos retiros, ela vai oscilar em meio à prática, em meio à vida, em meio às condições todas. E aí, quando ela oscilar, para onde é que ela corre, né? Esse é o refúgio. O que a pessoa toma como base do movimento? Ela toma o refúgio no samsara, tentar resolver aquilo de modo causal, ou ela vai fazer aquilo acontecer por dentro do Dharma, vai tomar aquilo como prática e vai adiante. Então, sempre que a pessoa oscilar esse refúgio de que ela não tem outra coisa para fazer, a não ser seguir com a prática, aí a fundação está estabelecida. Isso é paradoxal, porque isso é uma grande coisa. Por outro lado, não é nada, porque a pessoa nem começou a meditar direito. Né? Nós nem entramos ainda no tema de Shama, até assim por diante. Né? Mas se a gente não tiver essa fundação bem consolidada, é como se a pessoa, mesmo que ela entrasse num treinamento para poder ver coisas profundas, ela não conseguisse aproveitar o tempo, né? Porque ela vai fazer aquilo por dentro de motivações um pouco autocentradas, ela vai encontrar obstáculos e mais adiante ela vai, com certeza, ela vai abandonar aquilo para fazer alguma outra coisa, porque isso não está bem consolidado. Né? Então essa parte da fundação é super importante, porque sem ela não adianta a gente querer dedicar um tempo grande para poder ver outras coisas se essa parte não está bem feita, né? Então a gente vai precisar olhar para isso muitas vezes. Né? Então que o Gyatro Rinpoche ele lembrou esse ponto, né? Então a gente vai ficar por aqui.
Eu agradeço vocês, a gente vai conversando. Um abraço.